E no consultório de hoje nós vamos falar sobre a realidade de milhares de pessoas, a obesidade, o sobrepeso e as consequências psicológicas da discriminação que eles sofrem no dia a dia. A psicóloga Célia Prado, especialista em emagrecimento, vai conversar com a gente sobre esse assunto agora. Bom dia, Célia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Olha, eu queria que você começasse explicando para quem está em casa e ainda não sabe o que é a gordofobia. Gordofobia foi um nome criado para descrever o preconceito que as pessoas gordas recebem associados ao estigma do corpo gordo. Que o corpo gordo é adoecido, ele carrega consigo o estigma de preguiçoso, indisciplinado, e as pessoas gordas, elas sofrem muito preconceito com isso. Oi, Célia, bom dia para você. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto, né? Até para as pessoas entenderem bem o que as pessoas que sofrem, né, com esse preconceito, o que pode causar, né? Você atende pessoas que têm esse tipo de problema, enfim, elas podem sim ter consequências aí de transtornos psicológicos por conta desse trato, né, que elas recebem das pessoas? É muito comum, eu atendo muitas pessoas com sobrepeso que buscam o emagrecimento e é muito comum que essas pessoas elas tragam consigo vários transtornos psicológicos associados a esses maus tratos, digamos, né? A esse tratamento que ela recebe da sociedade. Então, é muito comum as pessoas com sobrepeso apresentarem características psicológicas de baixa estima, depressão, ansiedade, transtornos de ansiedade é muito comum, porque a pessoa ela tenta se encaixar dentro de um padrão de magreza e numa sociedade onde cultua o corpo magro, essa pessoa ela desenvolve sentimentos de inadequação, sentimentos de incapacidade quando ela não consegue atingir o emagrecimento cobrado pelas pessoas. Essas pessoas são cobradas demais, né, em desenvolver habilidades que muitas vezes elas não conseguem, não têm habilidades, não conseguem por conta da desregulação emocional. Então, essa desregulação emocional causada pelo tratamento, pelo preconceito, pelas críticas, o julgamento, esses transtornos psicológicos, eles podem se cronificar e prejudicar muito a vida da pessoa gorda. Isso impede até que ela consiga adotar hábitos saudáveis, adotar habilidades que vão promover uma saúde, não propriamente o emagrecimento, que emagrecimento somente não está associado à saúde, né? O emagrecimento, além de perder peso. Certo, Célia. A gente está falando aqui, né, sobre um preconceito da sociedade e tudo mais, mas a gente tem que lembrar que muitas vezes essa gordofobia, essas atitudes violentas, elas acontecem dentro de casa, né? Então os pais, os avós, os irmãos precisam se atentar a isso. Sim, é muito comum isso começar em casa, quando as crianças têm uma alteração do comportamento alimentar e isso vai provocando o ganho de peso. É muito comum as crianças ouvirem dos pais: você vai engordar, você vai... Alguns até com deboche, né? Você não pode comer tudo isso, você vai ficar muito gorda, você vai ficar feio. E a criança, ela cresce com essa imagem do corpo gordo de ser inadequado. E vai levar isso para a escola. A escola também é um ambiente onde as crianças com sobrepeso acabam sofrendo bullying. O bullying também vai trazer consequências psicológicas que muito possivelmente essa pessoa vai carregar para a vida toda. Certo. Ô, Célia, você atende pessoas, né, que estão em busca do emagrecimento. Acontece de muitas vezes você perceber que essa pessoa ela quer emagrecer para agradar as outras pessoas, ou seja, ela até está feliz com ela mesma, do jeito que ela está, se ela está, né, com sobrepeso, mas está saudável, mas mesmo assim ela procura o emagrecimento para agradar os outros. Isso acontece muito?
Acontece sim. A gente vive numa sociedade que cultua o corpo magro e tem o corpo magro como sinônimo de saúde, coisa que não é uma realidade. Existem pessoas com sobrepeso, pessoas com corpo gordo que não estão doentes, assim como tem pessoas muito magras ou magras que são consideradas saudáveis e que essas sim estão adoecidas. Então, o peso, ele é só um marcador, né? Ele não é suficiente para você dizer se uma pessoa ela é saudável ou não. Mas a sociedade cultua esse corpo magro, isso faz com que as pessoas gordas queiram diminuir para melhorar a autoestima, para se sentir pertencente ao grupo de pessoas tidas como normais, né? Com corpos normais. E é engraçado a gente pensar, né? O que seria um corpo normal? Acho que ninguém tem um corpo normal, né? Um é magro demais, como você mencionou, o outro tá acima do peso. Dentro do consultório, aí na sua experiência do dia a dia, quais são as maiores queixas, as principais queixas que você escuta das pessoas que já foram vítimas aí de gordofobia? As maiores queixas são de críticas, julgamento, fiscal de prato, né? A pessoa gorda, ela parece não ter o direito de comer à vontade, comer aquilo que quer. Tem sempre alguém fiscalizando o que ela come. A compra de roupas se torna um transtorno também, porque vendedores às vezes não estão preparados para atender essa pessoa com um corpo do tamanho diferente. E principalmente os profissionais de saúde. Existe uma reclamação muito grande dessas pessoas no consultório, que elas são destratadas, né, por profissionais. Alguns profissionais de saúde não estão preparados, incluindo médicos, nutricionistas, que fazem um diagnóstico apenas pelo olhar, apenas pelo tamanho, né? E como a gente já mencionou, o tamanho não é suficiente para você determinar um diagnóstico se uma pessoa ela está doente ou não, se ela carrega doenças ou não por conta desse peso. E principalmente na área da saúde isso é muito grave, né? Porque isso inibe as pessoas a procurarem ajuda, inibe as pessoas a procurarem atendimento médico, porque ela sabe que vai chegar lá independente da causa que leve ela ao consultório médico ou ao nutricionista. A primeira impressão, o primeiro diagnóstico vai ser que ela precisa perder peso. Certo, Célia, e qual que é o caminho que você normalmente aponta, você direciona esses pacientes, né? Porque assim, é difícil a gente controlar as outras pessoas, né? O caminho ideal seria essas pessoas que sofrem, esses pacientes que sofrem com esse tipo de comportamento, elas se fortalecerem para não sofrerem com o que elas recebem, porque eu acho tão difícil a gente não ter o controle sobre as outras pessoas, né? Pessoas que não têm consciência e que às vezes têm esse tipo de atitude sem nem perceberem, né? Tem até o olhar, às vezes um olhar só já maltrata uma pessoa que está ali com esse problema, né? É muito difícil controlar a sociedade, né? A sociedade ela é empurrada a pensar de determinadas formas. Existe um padrão de pensamento que é difundido o tempo todo. Então, assim, a conduta ideal que eu adoto no consultório, a conduta é fortalecer essa pessoa, desconstruir a imagem, né, de que a pessoa gorda ela é preguiçosa, ela é indisciplinada. A gente precisa desconstruir essa mentalidade que, inclusive, pessoas gordas acabam adquirindo, acabam se convencendo de que elas não têm disciplina, de que elas não têm força de vontade, e isso não é uma realidade. Então, quando a gente desconstrói esse padrão de pensamento distorcido sobre o corpo gordo, a gente abre caminho para trabalhar habilidades necessárias para ela adotar hábitos saudáveis, independente da perda de peso. A perda de peso, ela virá como um dos muitos resultados positivos.
isso. Porque independente do peso que a pessoa tenha, ela precisa comer, na maior parte do tempo ela precisa comer saudável. É interessante que essa pessoa tenha exercícios físicos regulares, né? Tem uma prática regular de exercício físico. Isso é para todo mundo, não é para quem deseja emagrecer ou para quem é gordo. Então, o trabalho psicológico dentro do consultório, ele vai focar em criar essas habilidades, desconstruir essas desinformações que a pessoa acaba se convencendo, esses conceitos distorcidos que ela tem diante do peso, né? Diante do peso do corpo gordo. E aí sim a gente consegue trabalhar habilidades para que ela cuide melhor da sua saúde como estilo de vida e que tenha o emagrecimento como consequência, um dos resultados positivos, que são muitos resultados positivos quando a pessoa tem uma alimentação saudável, uma prática regular de exercício físico. E isso é para todo mundo, não é só para quem está com sobrepeso e está incomodado com isso. Célia, e muitas pessoas que estão sofrendo preconceito, que estão com sobrepeso, elas querem sim emagrecer. Claro, tem aquelas que não têm esse desejo, não é um desejo dela, mas sim da sociedade, mas tem outras que querem emagrecer. Só que esse preconceito pode gerar quadros de depressão e isso acaba se tornando um ciclo, né? A pessoa, às vezes, por causa da depressão, acaba ganhando mais peso e ela não consegue sair dessa situação. Então, a indicação para quem está sofrendo com esse tipo de problema é procurar tanto um atendimento com o nutricionista e, ao mesmo tempo, fazer um tratamento psicológico. Acho que unir as duas coisas pode ser positivo. Sim, o tratamento multidisciplinar, né? E quando a pessoa apresenta transtornos emocionais como depressão, ansiedade muito acentuada, até o psiquiatra pode entrar nesse atendimento multidisciplinar, que sempre vai ser muito benéfico. A gente precisa olhar todos os pilares para que essa pessoa tenha condições de emagrecer de uma forma tranquila, de uma forma saudável, sem adotar padrões rígidos que a sociedade exige, né? Por isso que o tratamento psicológico nesse momento ele é bastante importante. E existem duas formas, né? Duas formas de emagrecimento. Existe a necessidade do emagrecimento e existe o desejo. A pessoa que necessita emagrecer, essa precisa ainda mais de um acompanhamento multidisciplinar. Normalmente quem necessita emagrecer porque os seus marcadores de saúde apresentam problemas. Então pode ser colesterol alto, pressão alta, diabetes, né? E essa pessoa sim, ela precisa, quando esses marcadores de saúde estão alterados por consequência do sobrepeso, essa pessoa tem uma necessidade em emagrecer. E nessas pessoas a cobrança acaba sendo muito maior. Então, o trabalho multidisciplinar nesse momento é importante. E existe também as pessoas que desejam emagrecer, né? Ela não tem a necessidade, a saúde dela está ok, mas ela não se sente confortável com o próprio peso. Então, é possível também isso dentro de uma motivação funcional, né? Que ela não queira emagrecer para agradar ninguém, para se encaixar em nenhum padrão. Ela quer emagrecer porque é para ela, a motivação vem dela, é interior. Certo, Célia. Tem alguns artistas, eu até já falei sobre esse assunto aqui em outra oportunidade, que falavam dos diversos tipos de preconceito em relação à cor, enfim, né, o tipo de cabelo. Tem algumas artistas que elas levantam a bandeira aí e se valorizam, elas fazem publicações, o exemplo é a Preta Gil, tem a Fabiana Carla também, atriz, que são pessoas saudáveis, elas não falam que ser gordo, estar acima do peso é uma coisa saudável, não, elas cuidam da saúde, mas elas criticam, é claro, elas abominam essa questão, né, do preconceito e elas mostram ali o valor que elas têm, né? Mostram o corpo sem vergonha, colocam fotos ali de biquíni, enfim, se mostram como são e que são felizes. Você vê isso como algo positivo? Você acha que pode ser um caminho aí para auxiliar essas pessoas? A aceitação é sempre um ponto positivo,
não é? Pra qualquer mudança que a gente deseje fazer ou não, mas a mudança principalmente, ela vai partir dessa aceitação. Primeiro eu aceito, né? E o aceitar não está ligado ao comodismo, né? Não quer dizer que a pessoa precise se acomodar com o peso que ela tem, mas ela amar esse corpo independente do tamanho, isso é um ato revolucionário até, né? É muito saudável que a pessoa entenda que o corpo dela é o templo que ela habita, ela precisa cuidar dele da melhor forma possível. E aí, a pessoa aceitar o sobrepeso também não significa que ela vai fazer apologia à obesidade, né? Essas artistas, elas têm uma responsabilidade muito grande nesse sentido, eu também acompanho isso, e é importante, sim, parte da aceitação, a pessoa se sente pertencente ao mundo, ela se sente pertencente à sociedade, e não é porque ela tem um corpo diferente, porque não existe um ideal de corpo, né? Existem corpos diferentes, de tamanhos diferentes, de cores diferentes, e tá tudo certo com isso. E a gente precisa, sim, difundir, isso é muito importante, tem que difundir isso, que não existe, né, um padrão ideal para você se encaixar, não existe isso. Assim como não tem altura ideal, não tem peso ideal. Existe uma atenção, como já foi dito, uma atenção aos marcadores de saúde. Se a pessoa está com saúde, está tudo certo. E ela se aceitar é muito importante isso. Vai colocar ela no lugar que ela ocupa no mundo, né? Então, pelo que eu estou entendendo, o combate a esse preconceito passa pela educação, né? Contar para as pessoas que a obesidade é um problema multifatorial, não tem a ver ali simplesmente com desleixo, com indisciplina. Você acha que a gente pode começar a fazer isso quando? Lá no início, quando crianças ainda, a gente pode educar as pessoas, porque tem aquela máxima, né, que já é um clichê, que ninguém nasce preconceituoso, a gente se torna preconceituoso. Então, na sua opinião, a gente pode começar com as crianças, educando as crianças? É essencial que a gente comece pelas crianças, né? Precisa começar dentro de casa, né? Como que os pais tratam o corpo, como que os pais sinalizam, como que os pais verbalizam sobre pessoas, porque crianças, elas aprendem por observação, elas aprendem com uma convivência, ela é fruto do ambiente em que ela vive. Então, se ela presencia adultos sendo criticados, julgados, ela também vai compartilhar do mesmo pensamento, do mesmo comportamento. Então, para as crianças, sim, é interessante prestar atenção nas crianças, na escola, né? O ambiente escolar também é importante, os professores, diretores acompanharem, né, o comportamento dessas crianças, difundir que não existe corpo ideal e que porque uma pessoa tem um pouco mais de peso, ela não é inferior, ela não é menos importante, ela só é diferente e tá tudo bem. Tá certo, Célia. Quero agradecer muito, viu, pela sua participação, pelas informações importantíssimas que você trouxe aqui pra gente a respeito de um assunto que ainda é pouco falado, né? E a gente sabe, como foi dito aqui ao longo da nossa conversa, essa história de corpo ideal não existe. A gente tem que se aceitar e buscar sempre a atenção ali, a questão da saúde. E eu acho que o recado mais importante que a gente deixa nessa conversa é explicar para os agressores, para as pessoas que têm esse preconceito, que essa atitude é muito agressiva, é muito prejudicial. Acho que a gente conseguiu fazer isso. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Até a próxima. É isso, né, Marina? É importante demais a gente aprender que o respeito tem que estar em todos os lugares. E como foi dito, a obesidade não tem a ver simplesmente com desleixo, com indisciplina, com falta de cuidado consigo mesmo, né? É isso mesmo. E você, durante a entrevista, tocou num assunto muito sério. E quando isso, né, essa forma de tratamento, esse preconceito acontece dentro de casa, né? Olha só que tristeza, né? Onde deveria ser só amor, a pessoa já ter, né, esse tipo de sentimento, né? Se sentir menosprezada, menor por conta do peso dela. Isso não pode acontecer de forma alguma, né? Essa família ela tem que abraçar ali, ajudar essa pessoa a se aceitar, a se procurar ser mais saudável, mas se aceitar a ser feliz. Então, se isso acontece dentro de casa, imagine como que essa pessoa vai reagir fora, né?
Isso é muito complicado. Acho que foi muito importante, sim, essa nossa conversa para a reflexão aí. Eu acho que todas as pessoas, né, que estão assistindo conhecem alguém que está aí acima do peso, que pode estar passando por esse problema e as pessoas que estão ao lado nem percebem, né? É bom a gente olhar com os olhos mais cuidadosos sempre para os nossos irmãos e acolher e tratá-los como merecem, né? Como pessoas, né, queridas, amadas, enfim. A gente não pode ter essas diferenças de forma alguma. Pois é, de forma alguma. E a gente continua nesse assunto, viu, Marina? Agora eu convido o pessoal de casa a acompanhar junto com a gente, a ouvir uma blogueira que já aprendeu a conviver com o corpo, viu? E ela se aceita, mas ela admite que os comentários ainda incomodam, viu? Vamos ver o que ela disse, olha só. Eu sou Maristela Cunha e sou gordinha desde a infância. Na minha infância e adolescência eu não senti tanto o preconceito, mas depois na minha fase adulta e agora na maturidade, isso tem sido uma constante. Comentários como você come muito, diminui um pouco a comida, você é tão bonita, por que você não emagrece? Essas coisas que são às vezes comentários leves na boca deles, mas pra gente é uma coisa assim desgastante. Eu pessoalmente detesto ouvir as pessoas falarem pra mim que eu tô comendo muito, que eu tô gorda demais. Eu não preciso que ninguém fale isso pra mim porque eu tenho olhos e eu tenho, né, como me enxergar. E eu não me enxergo gorda, não me enxergo com todos esses defeitos que as pessoas veem. E isso é uma coisa que as pessoas precisam de aprender, a respeitar o nosso lado, né, de mulher gorda. E eu, por exemplo, já assumi a minha gordura, amo meu corpo como ele é e não acho que a minha papadinha seja menos sexy do que a mulher que não tem uma papada. Pelo contrário, me acho bonita, GG, gorda gostosa. Tá aí, bonitona, empoderada, viu? E deixou o recado bem claro, né, Marina? Agora, uma coisa que ela disse ali, e que a Célia também comentou ao longo da entrevista, que eu sempre achei extremamente desnecessário, são aqueles fiscais de prato, né? Eu não sei o que passa na cabeça de alguém de olhar para outra pessoa e dizer a ela que ela está comendo demais. E daí? O que aquela pessoa tem a ver, né? Pois é, como ela disse pra gente, ela tem olhos, ela sabe o que tá fazendo, ela é dona do próprio corpo e dona, né, da própria vida. Então ninguém tem que ficar falando nada não, julgar, né, gente? E falar isso ou aquilo. Assim, é uma atitude realmente assim, que as pessoas são sem noção, né, quem faz esse tipo de coisa. E o que me chamou muita atenção, que apesar, né, dessa aceitação, da felicidade que a gente vê estampada nesse sorriso maravilhoso dela, ela diz que esse tipo de comentário incomoda. Mas incomoda qualquer pessoa, gente. Qualquer um que tenha algum comentário aí maldoso de outra pessoa, seja de qualquer assunto, do peso ou de qualquer outra coisa, incomoda sim. Eu tô aqui com meu cabelo, vai chegar a Marina, seu cabelo, você não lavou seu cabelo hoje? Quem que tá falando? Eu tô aqui, eu que sei, sabe? Então, assim, as pessoas precisam tomar mais conta da própria vida e abrir a boca só pro bem, né? Pra falar coisas boas. Se for pra desagradar, ó, guarde pra você. Exatamente. Pensar mais na hora de falar, né, Marina? A gente sabe que todo mundo hoje em dia tem uma opinião formada sobre tudo. Eu acho que isso é um problema muito grande.